Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um tema muito importante: seu corpo, sua história. Qual a influência que a sua história tem sobre o seu corpo, né? Nós estamos num momento de pandemia e nesse momento de pandemia, infelizmente, muitas pessoas estão enfrentando outros problemas de saúde para além da questão da própria Covid-19 e uma grande preocupação que surge em nós, em todos nós que trabalhamos com a pessoa idosa, é claro, em relação à saúde do idoso, tá? Então, hoje eu volto aqui, retomo as lives, né? Nas 2 últimas semanas nós tivemos poucas lives aqui, porque eu estive ministrando o curso de cuidados paliativos ao idoso, que por sinal foi um curso maravilhoso. E hoje estou retomando as atividades aqui na página, né? Com mais tranquilidade, trazendo informações aí para você, mais informações a respeito da sua saúde, tá bom? Então você que é idoso, você que é cuidador, fique atento, sempre lembrando que, é claro, tudo que eu falo aqui pode ser aplicado não só na vida do idoso, mas também na vida do cuidador, tá bom? Então, acompanhe a minha live, você que vai assistir essa live no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, é sempre muito importante que você deixe seus comentários, que você deixe suas sugestões de lives, tá bom? Para mim sempre é muito importante a sua participação. Eu quero dar uma boa noite para Maria Teodora, Maria Helena, Cristiane aqui no Facebook, boa noite aqui também no Instagram, para a Romana, para a Jana Guiar, sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aí às vésperas do Natal e eu vim hoje logo trazer um assunto onde a gente vai falar sobre corpo, onde a gente vai falar sobre peso. Eu sei que muitas vezes a maioria de nós quer correr desse assunto nesse momento de festividade, né? Mas a gente tem que tomar consciência que o público idoso nesse momento, especialmente no momento de pandemia, é o público que precisa ter muito cuidado com a saúde, tá? Então não tem como você que é idoso nesse momento se esquivar do risco que você está exposto. E eu não poderia deixar de vir aqui e conversar com você sobre esse assunto, tá bom? Boa noite aqui, Evani, boa noite, Juliana Manhães também. Bom, eu peço a você que entrou na live, deixe o seu boa noite, compartilhe também a live. Vamos convidar outras pessoas para estarem aqui com a gente, tá bom? Sempre eu conto aí com a participação de vocês, com o compartilhamento de vocês, tá bom? Mari Silva também, seja bem-vinda. Bom, gente, vamos lá, né? Eu falei com vocês que hoje nós vamos conversar sobre seu corpo, sua história. Você vai entender a influência que tem toda a sua história de vida, inclusive a história que você está construindo agora ao longo dessa pandemia, né, Simone? Boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Não só a sua história pregressa, mas a sua história atual, o quanto que isso tem a ver com o seu corpo e por que é importante você manter a saúde do seu corpo, especialmente você que é idoso, que não pode abrir mão disso, né? Então, estamos aí às vésperas de 2021 e as informações que eu vou trazer agora para você podem mudar a sua vida em 2021 ou não, vai depender de você, tá? Mas são informações para te trazer consciência a respeito da sua saúde física, a respeito da sua saúde emocional e do quanto que é importante você se comprometer com a sua própria saúde, tá bom? Tem uma frase do Chopra, que é um dos médicos que eu utilizo, que eu leio muito, né? Já há muitos anos, é um dos grandes pesquisadores, doutores, PhD na área de saúde, e que ele fala o seguinte: conservar um peso ideal é um sinal físico de equilíbrio emocional. Então, quando nós apresentamos, né, uma disfunção em relação ao nosso corpo, seja porque estamos magros demais, seja porque estamos com peso demais, tudo isso, na verdade, é um reflexo da nossa saúde emocional, que tem a ver com toda a nossa história e que tem a ver também com faltas, né, com carências emocionais que muitas vezes nós carregamos ao longo da vida, né? E a minha pergunta para você agora, nesse momento, é como que está o seu peso, né? Como que está o seu peso? Como que está a sua saúde nesse momento, né? Se você é uma pessoa que está com o peso ideal, independente da sua idade, com certeza você está se sentindo com energia, você está se sentindo um idoso forte, né? Você está se sentindo um idoso com vigor, o idoso que é capaz de realizar as próprias atividades, né? Sem a ajuda de outras pessoas. Agora, se você está com excesso de peso, eu não preciso nem, assim,
Claro que eu quero que você me responda, né? Que você me diga, escreva aqui para mim como que você está nesse momento. Mas se você está com excesso de peso, é claro que você está cansado, é claro que você está fadigado, é claro que você está com dores, é claro que seu sono está ruim, que o seu apetite está desregulado. Até porque quando nós estamos acima do peso, nós causamos uma confusão muito grande nos nossos hormônios, né? E aí os hormônios lá que dizem pra gente que nós estamos saciados, né? Ou que dizem que nós estamos com fome, eles ficam todos desregulados. Isso acontece também com a questão da falta de sono. E vai acontecendo um efeito em cascata, né? A obesidade te leva a complicações com hormônios, e aí quanto mais complicações você tem com esses hormônios, mais obesidade você vai ter. Isso vai prejudicar seu sono também, porque vão surgindo outras complicações, ou o início desse problema todo pode ser a própria questão da falta de sono, da insuficiência de sono. Até porque nesse momento agora de pandemia, pessoas que já tinham uma tendência, né, a ansiedade, a estresse, a depressão, desenvolveram isso muito mais, né? Grande parte das pessoas que já tinham esse quadro, a pandemia, o contexto da pandemia, né, possibilitou que essas pessoas piorassem ainda mais no quadro de estresse, de todos esses distúrbios, né, psiquiátricos e também relacionados à questão do sono, né? Então, no contexto atual, o que a gente percebe, gente, nesse contexto de pandemia, desde o início da pandemia, o que ficou provado, né, até o presente momento? Que o grupo de idosos é o grupo que está em maior risco, tanto para complicações, quanto também para a própria morte por conta da Covid-19. Isso está bem claro, isso a gente trabalhou aqui várias vezes na página, também no início da pandemia, falando a importância do idoso fortalecer a própria imunidade. Eu lembro das primeiras lives, quem estava comigo nas primeiras lives aqui, logo que surgiu a pandemia, a gente falou sobre alimentação. A gente falou sobre a importância do sono, a gente falou sobre vitamina D, a gente falou sobre a importância do zinco, a gente falou sobre a importância do controle emocional, o quanto que as emoções têm a ver também com a questão da nossa imunidade, já que se você fica estressado, se você fica deprimido, se você fica ansioso, o seu sistema imunológico ele não funciona como deveria funcionar. Então, desde o início da pandemia, a gente trabalhou com isso, né? E eu trouxe alerta para vocês. Olha, o idoso, né? Nós, todos nós, à medida que nós envelhecemos, o nosso sistema imunológico, ele começa a trabalhar mais lentamente. Então, o idoso ele já fica mais suscetível a qualquer tipo de complicação. Dentro de um contexto de pandemia, isso ficou muito mais claro, né? Porque a gente viu que o número de pessoas com complicações, né, nas outras faixas etárias e comparando com os idosos é o grupo realmente que, de fato, tem os maiores riscos aí de complicações com a Covid. Mas não só, mas não é qualquer idoso. Isso que tem que ficar bem claro pra gente, né? Tanto que a gente viu aí idosos de 80 anos, idosos de 90 anos se recuperando com a Covid-19. Na verdade, os idosos mais suscetíveis a complicações não é só o fato de ser idoso, mas a questão das comorbidades, né? Então, os idosos mais frágeis, os idosos com mais complicações, se somou a própria questão da idade, né? Uma vez que quanto mais velhos a gente fica, mais suscetíveis, né? Mais suscetíveis nós estamos de desenvolver complicações, de desenvolver doenças, né? Isso porque as nossas células estão envelhecidas. Nós já tivemos aulas, lives, né? Explicando todo esse processo, não vou explicar agora nesse momento, mas a gente viu que os idosos mais frágeis são aqueles que estão desenvolvendo complicações, né? E pior ainda acontece quando esses idosos estão obesos, porque o que a gente viu, né? Se a gente for estratificar ali, for separar as pessoas que têm mais risco de complicação Covid, primeiro o idoso, depois do idoso, os obesos, independente se tem outros problemas de saúde ou não. A própria obesidade, né, que já é um processo inflamatório do nosso organismo, já nos deixa mais suscetíveis para sofrer complicações por Covid. Inclusive, muita gente fala assim, mas tem pessoas com 30 anos, né, com 40 anos, sofrendo complicações com Covid. E essas pessoas não tinham comorbidades. Aí você olha a foto, né? Procura foto das notícias e você vai ver que já só por olhar você vê que essas pessoas mais jovens estão obesas. E aí qual que é o grande problema, né? Grande parte dos idosos, além de ter a própria questão da idade,
de terem também outras comorbidades, enfrentam também a obesidade. Então, muitos idosos estão obesos, e não só a obesidade do corpo de forma geral, mas principalmente a questão da gordura visceral, que é uma das gorduras mais perigosas, né? E durante muito tempo a gente ouviu falar, não, é melhor o idoso ser gordinho do que ser magrinho, que é um mito, tá? Uma coisa é você ter massa muscular, outra coisa é você ter gordura, principalmente gordura visceral. Então, o que a gente vê, né? A verdade é a seguinte, que não é só o fato de você ser idoso, mas se você é idoso, tem comorbidades, e principalmente se você é idoso, está acima do peso, você está obeso, você está numa situação complicada nesse momento, que é possível reverter. Na verdade, eu estou aqui para falar para vocês isso, que é possível reverter, mas que é preciso um processo de tomada de consciência, né? Então, a verdade é que a maioria dos idosos brasileiros está realmente numa situação de risco, porque a maioria está obesa. Além da questão da obesidade, né, a gente percebe que há mais condições de saúde de forma geral. Idosos dormindo pouco, idosos estressados, idosos deprimidos, idosos com diabetes, com hipertensão, com problemas de coração, né? E a gente percebe que ao chegar ao final do ano, tem grupos de idosos, né, que a gente vai estar conversando aqui. Então, tem uma parte dos idosos, né, que estão fechando o ano de 2020 numa situação de saúde muito complicada, numa situação de saúde extremamente pior do que já estava. Então, essas pessoas estavam sem gás, estavam sem energia, estavam estressadas, estavam dormindo pouco e estão numa situação muito pior. Isso é uma grande preocupação para nós pesquisadores, né? Inclusive, uma das pesquisas que eu estou participando no momento, que eu cheguei a citar para vocês nos stories, né, que é uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde em vários países, né? Em alguns países, na verdade, do mundo. Na América Latina tem o Brasil e mais 2 participando. Eu estou no grupo de pesquisa no Brasil. Um dos temas, né, de discussão dessa pesquisa é os efeitos da pandemia na saúde da pessoa idosa. Então, a gente está analisando, tem um grupo que está analisando a questão das gestantes, né, de criança e adolescente, e o grupo também dos idosos, ou seja, das pessoas mais vulneráveis, porque surge uma grande preocupação em relação a como está a saúde dos idosos nesse momento, não só com complicações de Covid, mas com outras complicações também, porque o idoso está isolado, está se alimentando mal, não está se exercitando, está dormindo pouco, e isso abre espaço para um conjunto de condições de saúde, né? De complicações de saúde. Então, se hoje vocês jogarem no Google aí, saúde da pessoa idosa na pandemia, vocês vão ver que estão surgindo várias pesquisas, não só essa da Organização Mundial da Saúde, mas em várias instituições, uma grande preocupação com a saúde da pessoa idosa, especialmente na América Latina e no nosso país, que é um país onde, infelizmente, as condições de saúde das pessoas idosas está, assim, na verdade, bem complicada, né? Mas tem pessoas idosas que estão saindo dessa pandemia muito bem, que na verdade estão saindo dessa pandemia com uma situação de saúde muito melhor do que antes, né? Então, se o ano de 2020 trouxe esse susto para a gente em relação à questão da pandemia, um susto ele pode ter sido benéfico para uma parte da população idosa que começou a acordar e a se conscientizar da importância de começar a cuidar da própria saúde. Então, nem todos os idosos, né, estão finalizando esse ano mal. Na verdade, existe um grupo que, graças a Deus, está crescendo, está tomando consciência e percebendo a importância de cuidar da própria saúde e que vai sair dessa pandemia muito melhor. Mas qual é a diferença, né, desses dois grupos? Os que estão fechando 2020 bem e os que estão fechando 2020 mal. A diferença é justamente a história. Por isso que eu coloquei seu corpo, sua história, né? E dentro da questão da história tem a história pregressa, ou seja, a história antes da pandemia e a história pós-pandemia. Não é pós, né, que nós não estamos no pós, mas a história desse idoso durante a pandemia. Então, quando a gente fala da história pregressa, né, tem muitos idosos que antes da pandemia não estavam preocupados com a saúde, né? Enfim, que não se preocupavam em dormir bem, se alimentar bem, buscar uma metodologia, né, de orientação em relação a isso. Alguns vivem de dicas, né? Então, vou comer mal, mas vou tomar um chá aqui, vou tomar uma vitamina ali e eu vou ficar bem. E levando meio que na brincadeira, sem seriedade, né? E, infelizmente, tem uma parte da população idosa que
não leva a sério a própria saúde. E isso, assim, eu trabalho com pessoas idosas e eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para trazer um processo de consciência para vocês. Então, muita gente brincou, como tem muita gente aqui na página também que assiste a live e que não é efetiva, né? Não coloca, não tem uma atitude. Escuta, mas não tem uma atitude de persistência em relação à própria saúde. Mas tem toda a história anterior, né? Assim, da infância, isso tudo tem uma relação, a gente estudou muito isso na comunidade SOS Idoso, né? A história onde você mora, a história da sua relação com seus familiares, né? Toda a sua história com a alimentação ao longo de toda a vida, de exercício ao longo de toda a vida, não só ao longo dos últimos anos, né? Mas toda essa história pregressa trouxe para você uma situação de saúde durante essa pandemia. E tem a sua história construída ao longo da pandemia. Então, o que a gente percebe, né? A maior parte dos idosos, a maior parte, eu digo isso porque eu atendo idosos o tempo inteiro, eu converso com vocês no Instagram, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. O que a maior parte fez? Eu vou me trancar dentro de casa, eu vou me isolar e ponto. Tá? Não houve uma preocupação, eu mesma, desde o início, inclusive no início da pandemia, nos primeiros meses, eu fazia live aqui todo dia. Vocês que estão aqui, vocês devem se lembrar disso, né? Se não todo dia, quase todo dia, às vezes mais de uma vez ao dia, trazendo informações para vocês e falando, gente, cuide da alimentação, gente, vitamina D, né? Antes de surgir todas essas pesquisas e se falasse, até que se entrasse no protocolo hoje de já inicial, né, quando surgem sintomas de Covid, já o protocolo já te coloca também suplementação de vitamina D. Desde o início eu estava aqui falando essas coisas para vocês. E aí muita gente, assim, vou usar aquela palavra feia, mas assim, cagou. Tem idoso que não se preocupou. Então, assim, passou a pandemia, se trancando dentro de casa, ok. E eu falei, gente, não adianta se trancar só. Em algum momento a gente pode ter contato com a Covid, a gente tem que fortalecer a imunidade. Peguem sol, se exercitem, se alimentem. Trouxe várias orientações, suplementação, várias coisas para vocês aqui. Muita gente não se preocupou, né? Então está terminando, fechando aí esse ano com obesidade, com estresse, com depressão, com ansiedade, com uma saúde muito ruim. Então a gente vê assim, na verdade, 3 grupos de idosos, né? A gente fica muito claro assim em relação à saúde, 3 grupos de idosos hoje, né? A gente tem aqueles idosos que já tinham uma história de cuidado com a saúde, de cuidado com a alimentação, que veio a pandemia e continuaram se cuidando, já se exercitavam, já se alimentavam bem, já faziam exercício, já tinham toda uma caminhada. E que se tiveram Covid, passaram muito bem pelo Covid. Só que a gente vê mais outros 2 grupos, né? Um dos grupos é aquele grupo que não tinha comprometimento, já tinha comprometimento com a saúde, né? Já tinha uma hipertensão, a diabetes, já estava obeso, já estava hipertenso, já tinha problemas cardíacos, né? Já passou às vezes por um câncer, ou várias outras complicações de saúde aí, fibromialgia, artrose, osteoporose, ou seja, já tinha várias comorbidades e que continuaram inconscientes. Não, eu vou me trancar e eu resolvi meu problema. Continuar se alimentando mal, continuar sem fazer exercício. E aí a isso se somou o fato de estar isolado, aí veio os problemas com sono, aí piorou o estresse, aí começaram a comer muito, muitos idosos hoje estão mais obesos do que já estavam, uma situação de saúde muito ruim, começaram a compensar a questão da solidão na comida, começaram a compensar a falta de sociabilidade na comida e estão numa situação de saúde péssima, que se a Covid bater na porta amanhã vai embora, tá? Que fique bem claro, né? Agora, existe também, não só esse grupo de idosos, né, que já estava num vício alimentar, que já estava com complicações emocionais e não via, num processo de inconsciência muito grande, que às vezes a gente fala, gente, vamos procurar uma terapia, olha, seus relacionamentos não estão legais. Quantas lives já fiz aqui, né? A gente tem que cuidar do relacionamento com os filhos, com o marido, com o trabalho, a gente precisa de tempo pra gente, mas muitos estavam ali nessa situação de vícios emocionais, de complicações em relação à saúde e não se cuidaram. Vão fechar 2020 mal, tá? Agora, tem um grupo de idosos, e eu fico feliz com isso, que tinha saúde comprometida, já tinha algum problema de saúde, já tinha um diabetes, uma obesidade, já tinha algum outro problema, mas que durante a pandemia se conscientizaram. Bom, eu já sou idoso, já tenho uma suscetibilidade, isso a gente que trabalha com idoso, a gente não pode dizer o contrário, sim, né? Principalmente se a gente não cuida da gente como ser integral, a gente fica mais suscetível, quanto mais velho a gente está, mais suscetível a gente fica a complicações, né? Isso é
fisiológico de qualquer organismo vivo, tá? E aí tem idosos que entenderam o recado. Bom, se eu estiver com a minha imunidade legal, se eu cuidar de mim, eu vou não só passar por essa pandemia bem, mas eu vou passar, assim, longe de outras complicações e sem piorar as complicações que eu já tenho, e muitas vezes revertendo até algumas complicações de saúde, né? Então, tem idosos que começaram a se exercitar durante a pandemia, que começaram a se alimentar, né? Que socializaram, mesmo que por redes sociais, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp. Alguns mudaram de residência, porque entenderam a importância de sair dos grandes centros urbanos, né? A gente trabalhou muito isso dentro da comunidade SOS Idoso também, a importância de estar num lar de paz, num bairro onde tem mais possibilidade de paz, às vezes de viver numa casa menor, mas com mais tranquilidade, né? E esse grupo de idosos é um grupo de idosos que não se paralisou com a pandemia, que buscou informações, que se conscientizou, que não olhou para si como vítima, que um dos grandes problemas hoje é o idoso, às vezes, olhar para ele e se olhar como vítima, e na pandemia aconteceu muito isso. Ah, então a pandemia está aí, eu vou morrer. Paralisaram e acabou. Esse grupo de idosos aqui não, é um grupo de idosos que começou a buscar, a fazer cursos, a buscar informações, né? A se cuidar, que assumiram o protagonismo em relação à própria saúde. Bom, eu não quero morrer com essa complicação, então eu vou me cuidar, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, como eu estou lendo aqui agora, a Di, que faz parte da comunidade, né, Di? Faz parte da comunidade SOS Idoso, que colocou aqui, ó, que regularizou a pressão, que tem feito as receitas, né, as receitas do nosso e-book de receitas, perdeu 12 quilos, né? E quantos idosos entraram, né? A gente tem um grupo de pessoas dentro da comunidade SOS Idoso, mas não só dentro da comunidade SOS Idoso, não, que inclusive foi criado durante a pandemia, né? A gente iniciou as atividades da comunidade SOS Idoso na pandemia, em setembro, justamente para trabalhar com pessoas comprometidas, idosos comprometidos com a própria saúde. Então, a gente teve um grupo de idosos que mudou. Agora, a minha pergunta para você é, de que grupo você faz parte, né? A gente está finalizando 2020, a sua saúde, ela melhorou ou a sua saúde, ela piorou? Eu queria que você colocasse aqui embaixo para mim, assim, no processo de consciência, de reflexão mesmo, né? Para você, isso não é nem para mim, é para você, né? Para você olhar para você agora, para o seu corpo, para a sua saúde, não só para o seu corpo, mas como eu falei, o nosso corpo, ele reflete a nossa saúde emocional, não só nossa saúde emocional, mas a nossa maturidade, né? De que forma você está fechando esse ano e como têm sido seus preparativos para os próximos dias. Porque, infelizmente, tem idosos que não têm consciência, que estão preparando uma ceia enorme, né? Repleta aí dos alimentos piores possíveis para a saúde e que vão ficar uma semana, 2 semanas inteiras comendo porcaria e amanhã a Covid bate na porta, essa pessoa está com o corpo inflamado e aí não vai ter resposta imunológica. Então, assim, que situação você está, né? Você tem se preparado, você cuidou da sua saúde durante esse ano, né? Você protagonizou, você se preocupou em melhorar a sua saúde, ou você só se apavorou, só ficou com medo, paralisou e não cuidou mais de você, né? Eu acho que chega um momento que a gente tem que entender que a chave para a saúde do idoso e para a saúde de todos nós é um processo de consciência, tá? A chave de mudança é a consciência, você perceber que você tem que melhorar a sua relação com você mesmo, a sua relação emocional, e aí isso, a sua saúde emocional tem toda a relação, né, com a sua história de vida, como eu falei, com as relações que você contrai. A gente já fez muitas lives aqui falando sobre isso também, né? Aquilo que você suporta também, aquilo que você faz ou deixa de fazer. Então, na verdade, assim, um processo de consciência, você entender que você precisa se cuidar e que você é o próprio ator, né, a própria atriz da sua história, é a chave. Porque, assim, mesmo numa pandemia, né, a gente tem visto isso, o Covid-19 ele não pegou qualquer um, né? O Covid-19 ele está levando pessoas que tinham complicações. Até o momento eu não vi uma pessoa que não tenha tido nenhuma complicação. Às vezes, como eu falei, não tinha diabetes, não tinha hipertensão, não tinha não sei o quê, mas era obeso, né? Ou tinha alguns outros problemas de saúde que essas pessoas nem sabiam. Então, assim, quando você toma consciência, né, que a chave para você ter saúde, para você começar 2021 bem, é você ter consciência que você precisa mudar a sua história. Se você não mudou antes da pandemia, o momento de você mudar a sua história é agora, tudo muda. Porque aí você começa a pensar, não é a pandemia que vai me levar, o que eu posso fazer nesse contexto de pandemia? Eu posso me exercitar, eu posso me preocupar, não me preocupar, fica até feio falar preocupar com a alimentação, mas assim, me comprometer
com a minha alimentação, me comprometer com o meu sono, fazer minha higiene do sono, melhorar as minhas relações, se as minhas relações estão ruins, né? Porque o nosso corpo, independente de idade, ele tem toda a possibilidade de entrar num processo de equilíbrio. Mas esse processo de equilíbrio, ele só acontece à medida que nós tomamos o rumo da nossa história. Então, você idoso não é um coitado, você idoso não é uma vítima, né? Você pode ser o ator da sua vida, você está sendo, mesmo que você seja omisso. Se você sair dessa live agora e não mudar nada na sua vida, você continua sendo protagonista, só que um protagonista omisso. Você está deixando a vida te levar, como diz a música, e às vezes leva mesmo, porque vem a pandemia e leva. Então, assim, a gente tem que ter consciência de que o nosso corpo ele tem o potencial de se recuperar, ele tem o potencial de ter mais força física, de ter mais vigor físico, mas para isso a gente precisa ter consciência que a chave para mudar a nossa história é o nosso protagonismo. Então você que é idoso precisa fazer alguma coisa em relação à sua própria saúde. Mas o que isso demanda? Não só consciência, mas um processo de maturidade e de responsabilidade. E, infelizmente, muitos idosos são irresponsáveis, né? Na minha própria família eu tenho isso, idosos que são responsáveis com a própria saúde, que estão por aí, não estão nem aí para a pandemia, ou estão achando que só ficar trancado vai resolver, e não vai. Primeiro que a gente já sabe que o isolamento por si só traz complicações para o idoso, então a gente tem que manter um distanciamento, né? Mas a gente tem que manter alguma forma de vínculo mesmo que seja online, isso é importante. Agora, não é só isso, né? Porque não é só a pandemia, podem surgir outras pandemias, e quanto mais o mundo evolui, maiores são as possibilidades de pandemias, assim, porque qualquer vírus, qualquer coisa viaja de um país para outro e logo se expande, né? Então a gente precisa estar com a saúde boa, com a saúde bem. Então a gente tem que buscar um equilíbrio. E dentro dessa questão de equilíbrio, é equilíbrio com o nosse próprio corpo. Porque se quem está obeso, gente, voltando, né, desde o início da live, a obesidade, ela é a base para várias doenças, tá? Para diabetes, para hipertensão, para problemas cardíacos, para câncer, para Alzheimer. A obesidade está na base de muita coisa, como está na base de complicação de Covid. Então a gente tem que entender que a gente precisa melhorar a nossa relação, reconstruir a nossa história. E o que acontece, né, gente? Muitas vezes o nosso desequilíbrio no peso, ele está relacionado com a nossa história, sempre pensando a nossa história também no ponto de vista emocional. Então, quando nós comemos muito, quando nós comemos coisas erradas, muitas vezes isso tem relação com faltas, tá? Isso tem a ver com, por exemplo, né, você não está feliz no seu casamento, você compensa na comida. Você não conseguiu se realizar profissionalmente, você compensa na comida. Você está com medo, você compensa na comida. Você está ansioso, você compensa na comida. Então, assim, a falta de felicidade geral, e às vezes a gente não tem, a gente não consegue se decidir, ter atitude em relação à nossa própria felicidade, faz com que a gente compense toda a nossa tristeza na alimentação. Então, muitos idosos hoje, nesse contexto de pandemia, descontaram, né? Estresse, ansiedade, depressão, isolamento social, né? Distanciamento, compensaram tudo com alimentação. Então, estão saindo dessa pandemia muito mais obesos do que já estavam, né? E trazendo toda essa possibilidade de não só estar sofrendo aí com a Covid, mas sofrendo com outras condições de saúde. Então, a gente percebe, por exemplo, que dentro do hospital chega muito mais idosos com AVC, muito mais idosos com infartos. As pesquisas futuramente provavelmente vão comprovar isso, né? Que os idosos hoje estão morrendo, estão sofrendo complicações não só com Covid, mas tem um grande grupo que não está sofrendo com a Covid, mas está sofrendo com outras complicações de saúde, e muitas vezes está morrendo com outras condições de saúde. Então, a chave dessa live que eu quero que fique para você é que você precisa tomar consciência que você tem que tomar o rumo da sua história. Talvez a sua história pregressa você não tenha cuidado da sua saúde. Mas a partir de hoje, nem que seja hoje, talvez tenha passado um ano de pandemia e você não tenha se preocupado com isso. Mas hoje a gente pode tomar uma atitude de mudar a nossa vida. Então hoje, né, é um dia para você tomar consciência que a sua saúde é uma responsabilidade sua. E que você precisa cuidar da sua saúde, tá bom? Então, se você está comprometido com a sua saúde, se você quer mudar a sua saúde, você quer aprender a se alimentar melhor, você quer aprender a voltar a ter energia, né? A sair desse cansaço, a sair desse torpor que muitas vezes a gente fica, principalmente quando nós estamos obesos, né? E voltar a recuperar a sua saúde, recuperar a sua imunidade.
eu quero fazer um convite para você participar com a gente da comunidade SOS Idoso. Como a gente tem aqui a Janaína, tem a Di, tem Maria Teodora, né? Tem tantas pessoas aqui com a gente que participam da comunidade SOS Idoso, que é o espaço que foi criado justamente durante essa pandemia para você que se compromete com a sua saúde. Então, na comunidade SOS Idoso, gente, a gente tem aula toda quarta-feira, né? Inclusive, nessa semana que a gente não teve live aqui, eu fiquei 2 semanas inteiras fazendo lives todos os dias para o curso de cuidados paliativos ao idoso. Mas nas quartas-feiras, às 20 horas, todas as quartas-feiras, desde setembro, nós temos lives na comunidade SOS Idoso. Por que eu criei a comunidade SOS Idoso, né? Porque muita gente fala assim, Juliana, a comunidade SOS Idoso, a mensalidade é R$ 29,90 por mês, tem aula toda quarta-feira. Tem alguma coisa estranha aí, né? Porque o valor é tão barato, não deve ser nada que preste a comunidade SOS Idoso. Mas não, na verdade, a comunidade SOS Idoso foi criada justamente por um valor justamente pequeno, né? Para que pelo menos as pessoas se comprometessem a cuidar da própria saúde. Por quê, gente? Eu estou aqui 2 anos que eu trago informações para vocês e muitas pessoas não se comprometem. Infelizmente, muita gente só se compromete quando tem que pagar, mesmo que seja pouco, né? Então, hoje, os meus alunos da comunidade SOS 12, eles têm aula comigo toda quarta-feira, ou seja, 4 vezes no mês. Eles têm aula comigo ao vivo, não só a aula, mas a possibilidade de tirar dúvidas comigo ao vivo dentro da comunidade, tá? E eles pagam só R$ 29,90 por mês. Por quê? Porque lá só tem gente comprometida. Toda quarta-feira, todos que se inscreveram para a comunidade estão lá com a gente. Se não estão, é porque tiveram que viajar, é porque tiveram algum problema, mas eles estão comprometidos toda quarta-feira, às 20 horas, estarem lá comigo, né? E hoje a gente já tem dentro da comunidade 20 lives, né? Como eu falei para vocês, a comunidade ela começou desde setembro, primeira semana de setembro. Então lá nós já temos 20 vídeos, né? Nós tivemos, acho que foram 13 aulas da jornada da longevidade, onde lá a gente trabalhou essas questões emocionais, a gente trabalhou até a questão do bairro, onde a gente convive, quanto que isso influencia a saúde, a gente trabalhou os suplementos, a importância de determinados suplementos, eu ensinei os exercícios que podem, inclusive, ser feitos em casa, para melhorar a sua imunidade, para te ajudar a emagrecer, a gente falou sobre alimentação, os alimentos que você tem que utilizar, os alimentos que você deve excluir da sua vida, né? A gente trabalhou ansiedade, a gente teve lá sobre depressão, sobre pensamentos negativos, sobre tudo aquilo que influencia a saúde do idoso, que muitas vezes faz com que você tenha um envelhecimento precoce. Então, tudo isso os alunos da comunidade aprenderam, todas as lives estão lá, né? Nossas lives são ao vivo, todas as quartas-feiras, mas quem entra tem acesso a todas as aulas editadas, né? Que já aconteceram. E não só essas lives, né? Como a gente tem lá, por exemplo, os vídeos da Semana SOS Idoso, onde eu falei para vocês as causas da obesidade, onde eu falei as causas do câncer, da doença de Alzheimer, né? A gente entendeu todo o contexto que faz com que muitas pessoas, às vezes, desenvolvam essas doenças, especialmente as pessoas idosas, né? Então, hoje a gente tem lá 20 lives dentro da comunidade SOS 12, amanhã temos mais uma live, nós vamos continuar falando sobre essa questão da obesidade, né? Amanhã a gente vai conversar sobre você tem fome de quê? E a gente vai começar a entender, entrar numa tomada de consciência, por que você não consegue controlar a sua alimentação. Por que você está obeso? Por que você às vezes está diabético, sabe o que você não pode comer e você come, né? A gente vai trabalhar toda essa história, todas essas questões emocionais amanhã. E quem entra na comunidade SOS 12 ainda ganha o meu e-book, né? Porque o meu e-book, eu tenho um e-book de receitas saudáveis, não sei se você é novo ou nova aqui, mas esse e-book de receitas, né? Tem 85 receitas, são receitas de café da manhã, de almoço, de jantar. Tem chás lá para você também, sucos, né? Para você começar a cuidar da sua saúde. Porque muitas vezes quando a gente fala de alimentação, que é um dos pilares, né, para você ter uma longevidade saudável, aí os idosos falam, mas eu não sei o que fazer, porque eu não sei que comida eu vou fazer, eu não sei fazer comida sem trigo, eu não sei não comer arroz, eu não sei fazer um bolo que seja saudável. Então, a gente tem esse e-book com 85 receitas, que você pode comprar ele e não entrar na comunidade também, ou você pode entrar na comunidade e ganhar o e-book de 85 receitas, que está lá disponível para vocês também. Então, o que eu quero convidar vocês hoje, né, hoje, dia 22 de dezembro de 2020, é você que entendeu que você precisa se comprometer com a sua saúde, que você precisa está menos suscetível, ao menos, né, a doença, já que muitas vezes quando a gente fala a verdade, que a verdade é, se você cuida da sua alimentação, faz exercícios, suplementas,
suplementa, com certeza você vai viver longe de complicações de saúde, vai viver longe de doenças, mas não é só isso. Você vai recuperar o seu vigor físico, né? Você vai voltar a dormir bem. Quantas pessoas dormem mal porque se alimentam mal e nem sabem, né? Comem tudo errado e aí não conseguem dormir. Vivem estressadas e nem sabem que a alimentação tem relação com o próprio estresse, tem relação com a própria depressão, né? Então, dentro da comunidade a gente aprende a lidar com tudo isso e a cuidar da saúde. Quando você cuida da sua saúde, tudo muda, porque o seu sistema imunológico, ele começa a trabalhar a seu favor, né? Então, hoje o meu convite para você você quer cuidar da sua saúde? Entre na comunidade SOS Idoso. O link da comunidade SOS Idoso, para quem está no Instagram, vocês podem pedir pelo direct, ou vocês podem também, abaixo do meu nome, ali das minhas qualificações, tem também o link para entrar na comunidade SOS Idoso. Você que está aqui no Facebook ou vai me assistir no YouTube, também o link, logo abaixo do título dessa live, tem o link para vocês se inscreverem. Vocês vão pagar R$ 29,90 por mês, vão participar de um grupo do WhatsApp e toda quarta-feira vocês vão receber um link para aulas ao vivo comigo. E após as aulas, vocês podem tirar todas as dúvidas, tá? Os alunos, a gente fica ali na aula até os alunos tirarem todas as dúvidas sobre o assunto. Então, você que é idoso, que quer recuperar a sua saúde, participe, né? Não tenha medo, porque a comunidade você pode entrar, R$ 29,90 por mês, você pode entrar lá, assistir as aulas. Ah, Juliana, assisti as 20 aulas, assisti a sua live um mês e não gostei. Não paga o próximo mês e não participa, não tem problema nenhum. Para mim, não tem problema nenhum. Vocês simplesmente não pagam um boleto. Ah, Juliana, eu quero pagar no cartão e deixar automático. Eu conheço o seu trabalho, confio no seu trabalho, ok. E mesmo assim, se você quiser cancelar, você entra lá na plataforma, pede seu filho, sua filha, cancela e o R$ 29,90 não vai ser debitado do seu cartão. Você vai cancelar a sua participação na comunidade. O importante para mim é o quê? Você ter acesso a informações sobre a sua saúde. Você ter a oportunidade de ter informações organizadas para você. Tá? Para você cuidar da sua saúde e não ficar aí como estão, infelizmente, a maioria dos idosos brasileiros, adoecendo. Quem não está adoecendo com o Covid, o idoso que não está adoecendo com o Covid está adoecendo com outras complicações. Então, participe da comunidade, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É toda quarta-feira aula ao vivo comigo, é só R$ 29,90 por mês, todo mundo tem, né? R$ 29,90 você não compra nenhuma pizza por mês com R$ 29,90 e eu espero que realmente vocês não comam pizza, né? Mas, assim, é menos de R$ 1 por mês, vocês vão ter aula comigo 4 vezes na semana para cuidar da saúde de vocês, né? Só o que está aqui no Instagram também, que é da comunidade, SOS Idoso. Quem mais estiver por aqui também, que for da comunidade, né? Deixe seus comentários também. Antes eu quero dar uma boa noite aqui, gente. Quem tiver perguntas, pode colocar aqui perguntas sobre o assunto, perguntas sobre a comunidade, tá bom? Tava morrendo de saudade de vocês. Eu quero dar uma boa noite aqui para Maria Silva, para Glaciete, Laudiceia Bueno também, Cleusa Alves, Lourdes Silva, minha linda, Adir, Flávio também, boa noite, Maria do Socorro, Nice Duarte, que disse que adora meus vídeos também, gratidão, Nice. Adir aí que perdeu 12 quilos, né? Tá utilizando aí o livro de receitas. A Adi, que é da comunidade também, colocou aqui, né, Adi? Que gosta das lives, né? Alimentação é saudável, já está melhor também. A gente está aí, gente. Eu estou aí para ajudar vocês, né? Eu espero que o ano de vocês de 2021 seja um ano muito melhor. Eu digo para vocês, assim, que esse ano, né? Boa noite aqui, eu acho que é André, né? Boa noite, André. Seja bem-vindo. Esse ano de 2020, gente, para mim, se eu disser para vocês que foi um ano ruim, não foi, tá? Foi um ano desafiante, como foi para todos. Então, por isso que eu digo, ninguém aqui é vítima. Todos nós, né, somos protagonistas da nossa história. A pandemia veio para rico, para pobre, para todo mundo. Claro que nós, né, os idosos aí, justamente por conta dessa questão do risco, que a gente explicou no início da live, que não é só o fato de ser idoso, é o fato de ser idoso estar numa situação de fragilidade que te deixa mais suscetível ainda à Covid, né? Então, teve essa questão de Covid, que associada a isso veio a questão de renda também, de muita gente que diminuiu, né? Então, eu tive um grande desafio, tive um desafio emocional de trabalhar dentro de um hospital, de ter que lidar com essas situações, de ver colegas morrendo, né? De ver
tantas pessoas doentes, né? Mas eu digo para vocês assim, que o que foi mais difícil nesse ano de 2020 foi justamente o que eu falei aqui nessa live. Foi, infelizmente, ver idosos que não entraram num processo de consciência. Isso para mim dói. Chegou um ponto que eu vou ser bem sincera para vocês, assim, eu até confidenciei isso dentro da comunidade SOS 12, que eu falei assim, gente, o dia mais feliz do meu dia é a quarta-feira, que é o dia das nossas lives da comunidade SOS 12, onde eu sei que eu estou passando informações para pessoas que estão aplicando. Porque as meninas, né, e os meninos, porque a gente tem um homem também, todos que estão na comunidade SOS 12 são pessoas que estão buscando cuidar da própria saúde. Então é o dia que eu me revigorava, me revigoro até hoje, a quarta-feira. Porque nos outros dias, às vezes é muito difícil para mim, por exemplo, dentro de um hospital, a gente lidar com idosos, você orientar, você falar, né? Você, olha, é isso, tem que fazer. Aqui na página, a gente ficou a pandemia inteira fazendo várias lives aqui, e muitos idosos, sim, nem aplicando, nem com eles. Então, assim, eu falei com a gente, às vezes eu até canso, porque a gente vem na página, a gente ensina, a gente explica e parece que as pessoas não se comprometem. Parece que os idosos não entendem que se eles não se cuidarem, eles vão embora, né? E quantas vezes eu falei isso aqui? Às vezes tem que puxar a orelha, como eu estou puxando aqui hoje, para dizer isso para vocês. Então, assim, para mim, lidar com pessoas dentro do hospital, por exemplo, às vezes até inconscientes, né? Às vezes é mais fácil do que lidar com pessoas que já me ouviram falar, que já passaram por um processo de aprendizado e que continuam negando a necessidade de tomar consciência. Então, para mim, o difícil foi isso. Agora, teve, né, toda a questão emocional de lidar com a pandemia, a questão do distanciamento da família, dos amigos, né, períodos aí até fora da minha atividade física na academia, com medo de passar Covid para outras pessoas. Agora, novamente, por exemplo, né, o meu hospital virou uma referência de Covid, o hospital onde eu trabalho, então eu não posso mais ir para academia também, que é uma coisa que eu gosto de fazer, já não posso estar em contato com os meus pais, então foi desafiante. Mas, por outro lado, eu também busquei fortalecer minha saúde física, mesmo fazendo exercício em casa, só correndo na rua, comprei aparelhos, cuidando da minha saúde emocional, né? Voltei até para o mundo acadêmico, voltei para o doutorado, com projetos de pesquisa aí dentro dessa questão de pandemia, mas assim, buscando ajudar os idosos e me comprometendo com a minha saúde. Mas, infelizmente, nem todos se comprometem com a própria saúde. Então, assim, hoje, dia 22 de dezembro, estou voltando às atividades na página, né? Como eu falei, a gente fechou 2 semanas lá de curso Cuidados, né, ao Idoso, Cuidados Paliativos ao Idoso, que foi também um curso espetacular. Depois, em outro momento, a gente fala sobre ele. E voltei para as lives aqui na página. Mas eu volto fazendo esse convite para vocês. Participem da comunidade, tá? Participem da comunidade. O valor não é um valor, assim, eu acho que por mais sem condições financeiras que uma pessoa seja, R$ 29,90 por mês é algo que vale o seu comprometimento, porque não é algo que vai tirar alguma coisa da boca de alguém, né? É algo que, na verdade, vale para você entender que você precisa se comprometer, porque às vezes a gente pega isso, vai ali, come um pão, né? Come um salgado, come um biscoito, só come coisa errada, mas para pegar R$ 29,90 e investir numa comunidade, para ter aulas ao vivo, para tirar dúvida, para se comprometer com a própria saúde, tem gente que não faz. Então, assim, fica o meu convite. Não é obrigatório para ninguém. O meu trabalho aqui nas redes sociais continua. Sempre venho aqui, faço lives com o maior carinho, com o maior amor. Quando eu diminuo, né, a quantidade de lives é porque realmente estou trabalhando muito, como nesse momento agora, né, doutorado, pesquisa, muitas coisas, muito trabalho. Retomei alguns trabalhos, então às vezes não dá para estar aqui sempre. Mas sempre que eu posso, eu venho aqui. E hoje me incomodou muito essa questão. Infelizmente, gente, muitos idosos engordando, muitos idosos. E toda essa questão da obesidade, como eu falei, tem relação com os sentimentos, tem relação com todo o histórico, tem relação com as questões familiares, né? Tem relações, assim, com um conjunto de coisas, né? Que a gente precisa ir trabalhando devagar. A gente precisa ter paciência para aprender. E tem gente que vive na rede social só de dica, né? E o legal da comunidade é porque todo mundo que está lá quer se aprofundar, né, Sol? O Sol está colocando aqui que gosta muito da comunidade também, né? Maria Teodora. Quem está lá quer se aprofundar. E o idoso tem que ter maturidade. O idoso não é criança, tá, gente? Que fique claro, porque
Infelizmente, sem dose, o que quer dizer? Ah, eu tô empazinada, eu vou na internet e eu vou pesquisar aqui um chá. Quantas idosas eu vejo fazendo isso? Na minha família mesmo. Vou pesquisar aqui um chá para melhorar o meu intestino, um chá para fazer a digestão melhor. E acha que vivendo de diquinha vai melhorar. E não vai, tá? Não é só diquinha. Você tem que aprender que a sua saúde é um contexto integral. Como eu falei, seu peso tem relação com sua saúde emocional, tem relação com seus filhos, sua relação com seus filhos, com o seu trabalho, com o seu marido, com a sua mulher, com a sua espiritualidade, né? É toda uma história que tem a ver com a questão da saúde que você está apresentando hoje e que é a sua responsabilidade. Como eu falei, tem um histórico de família, tem um histórico com os pais, né? Tem um histórico de onde, tem a questão de onde você mora, mas principalmente hoje é o seu protagonismo que muda a sua vida, tá bom? André colocou aqui uma dúvida: o que é mais árduo, reeducação alimentar ou estabelecer prática de exercícios, né? Eu penso, assim, que você fazer uma reeducação alimentar talvez seja mais difícil, André, mas assim, não é que a própria reeducação em si, mas infelizmente as informações erradas, né, que muitos idosos, não são os idosos, mas a população em geral recebe hoje, tá? Por exemplo, quando a gente faz uma abordagem de baixo carboidrato, que é uma abordagem para todos, e que muitos, inclusive, falam que idoso não pode fazer alimentação de baixo carboidrato, né? Na verdade, todos nós deveríamos fazer uma alimentação de baixo carboidratos, né? Uma alimentação com mais gorduras boas, com mais proteínas. Esse tipo de alimentação, em 1, 2 semanas, se você tem, né, toda a orientação ali, você se adapta muito fácil, porque você não sente fome. Você come comidas gostosas sem sentir fome. Qual que é o problema da reeducação alimentar? Hoje a gente tem informações que são, infelizmente, informações muito equivocadas. Profissionais que se formaram com informações sendo repetidas dentro das universidades, sem comprovação científica, como a fobia de gordura que a gente tem, né? Enfim, todo esse padrão alimentar que se estabeleceu, principalmente a partir da década de 50, de 60, com propagandas de governo que não tinha nenhuma base científica. A gente, inclusive, já trabalhou isso nas lives, né? E dentro lá da comunidade SOS 12, a gente tem uma aula sobre isso também, falando a questão de obesidade. Meu canal do YouTube tem falando sobre a questão de gorduras também. Então, assim, é difícil porque a orientação para a gente se alimentar é uma orientação errada. E aí, orientam para a gente que a gente deve comer muito pouco e orientam para a gente comer coisas erradas. E não dá certo, porque a gente faz uma restrição calórica muito grande que vai causar toda uma lentificação, né, do nosso organismo e vai fazer a gente voltar a comer tudo errado de novo. Quando o idoso, né, e todos nós de uma forma geral, a gente tem uma orientação para se alimentar bem e de forma correta, o que a ciência mostra para a gente que é correto hoje, a gente tem saciedade e a gente se alimenta com coisas gostosas que a gente imaginava que era ruim. Então a adaptação é mais fácil, né? Agora, em relação aos exercícios, demanda uma questão de adaptação, né? A gente precisa ir, pelo menos, de 21 dias, por volta de 21 dias, 1 mês, para o nosso corpo se adaptar. E o exercício tem algo muito legal, né? Porque quando a gente começa a fazer exercício, a gente persiste, pelo menos por 1 mês, mesmo sem vontade, e a gente encontra um exercício que a gente gosta, o nosso corpo, ele chama a gente para fazer exercício. Então, assim, se você se adapta todo dia a fazer exercício naquele horário, mesmo que você não queira, e você descobre uma atividade que você gosta, passou 1 mês, daqui a pouco você vai acordar naquela hora. E o exercício vicia. Por que ele vicia? Porque a gente começa a fazer exercício, a gente começa a produzir hormônios do bem, hormônios do bem-estar. Então, você está estressado, você não quer fazer exercício, você vai lá e faz, você começa a fazer com raiva, né? Às vezes acontece comigo, eu faço exercício há mais de 7 anos, né? Às vezes eu não quero ir, mas eu vou, eu sei que eu tenho que ir. E aí quando eu termino eu tô ótima, tô rindo horrores, tô bem pra caramba. E aí vicia nesse sentido, né? Agora pra mim, eu acho que na verdade o principal problema da reeducação é, infelizmente, a reeducação ser orientada por profissionais que muitas vezes não conhecem cientificamente quais são as bases. Hoje a gente tem prêmio Nobel de Medicina, né, falando sobre a alimentação que faz com que a gente previna o envelhecimento precoce, que a gente viva mais. A gente trabalhou isso na jornada da longevidade dentro da comunidade SOS 12, né? E aí, se você se alimenta de forma adequada com profissionais orientados, você se adapta fácil. Agora, se a orientação, infelizmente, é a orientação aí dos últimos, vamos dizer assim, 70 anos,
ninguém persiste. Porque manda você fazer uma restrição muito grande, ninguém aguenta fazer uma restrição grande de calorias, né? Vai sentir fome, vai ter efeito sanfona. E o exercício, a questão é a persistência. Persistiu aí pelo menos por um mês, fazendo exercício, você vai se adaptar, porque você vai produzir hormônios do bem-estar, você vai dormir melhor. A questão é que as pessoas não persistem. E assim, quando eu vejo isso com idoso, eu puxo a orelha mesmo, porque idoso não é criança, gente. Criança fica assim, mas eu não quero fazer, mas eu não quero fazer. Agora, para aí, você que é idoso, que está aqui, né? Você é lúcido orientado. Você está me assistindo, você é lúcido orientado. Você sabe os benefícios do exercício para a saúde. Se não sabe, meu canal do YouTube tem 340 vídeos. Vai lá, bota Juliana Benevides Exercício. Tem vários, falando a importância do exercício. Aí, se você fica assim, mas eu não quero fazer. Aí, né, infelizmente, a gente não tem como ajudar, porque idoso não é criança, né? Idoso tem que saber que tem que se comprometer com a própria saúde, gente, ponto. Não tem outra possibilidade, tá? Então, se comprometa com a própria saúde, né? Quero agradecer aqui a Maria Teodora, que colocou aqui que os cursos são ótimos, né? Marcinha também, que é da comunidade. Tem gente aqui que mudou a vida, né? Maria, Marcinha, Sol, né? Que inclusive começaram a aprender novas coisas, né? Fazer cursos, enfim, mudando a vida, né? Tem projetos aí de mudança de casa, de mudança de cidade, porque estão entendendo as bases para envelhecer bem, e que é possível envelhecer bem. O problema é que a gente estaciona, fica com uma saúde ruim e reclama, eu tô inchado, tô enjoado, vivo passando mal, tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com mal-estar, tô com não sei o quê. Aí você pergunta assim, mas você tá fazendo o que para a saúde? Nada. Aí não tem como, né, minha gente? Agora, finalizando, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: hoje é dia 22 de dezembro, tá? Então, cuidem da própria saúde. Não me venha fazer sede Natal repleta de porcaria. Uma coisa é você comer um docinho, né? Comer alguma coisa. Ninguém também vai passar a festividade sem, sabe, comer alguma coisa. Eu sei que a maioria das pessoas não vai conseguir, mas assim, comece agora, pelo menos, né? Entre na comunidade, comece a assistir as aulas, faz uma maratona das aulas na comunidade, né? Você entra na comunidade, você tem acesso à plataforma, com sua senha, seu e-mail, você vai ter lá 20 aulas, vai assistindo, vai aprendendo a se alimentar, imprime o e-book, tem um e-book lá de 85 receitas, imprime o e-book, já faz sua ceia de Natal com as receitas do e-book, tem lá macarrão, tem bolo, tem pudim, tem várias coisas saudáveis lá no e-book que vocês podem fazer. Então, se não conseguirem fazer uma ceia toda saudável, façam pelo menos uma parte da ceia de vocês saudável e comecem a introjetar na cabeça de vocês as coisas que eu ensino nas aulas lá, para a gente pelo menos dar um pontapé para começar 2021 bem, gente. Não é assim admissível que vocês que seguem aqui a página, que acompanham meus vídeos, continuem com a saúde ruim. Não é admissível. Vocês têm que cuidar da própria saúde, tá bom? Eu vou finalizar a aula de hoje. Eu quero agradecer vocês que estiveram aqui comigo no Instagram. Compartilhem a live, tá bom? Eu acho que eu vou continuar usando esse perfil agora do Instagram. Depois eu faço um stories. Amanhã eu faço um stories aqui para vocês falando sobre isso. Eu tinha trocado o perfil do Instagram, mas vou manter esse, tá bom? E a Sol tá colocando aqui que depois começou a fazer atividade física, cortou trigo, tirou açúcar, saiu da fibromialgia. Tá aí, né, Sol? Graças aos ensinamentos do curso, a Sol colocou. Fibromialgia tem todo um processo inflamatório, tem toda uma questão emocional envolvida. Você tira tudo aquilo que causa inflamação, começa a cuidar do seu emocional, você melhora também da fibromialgia, tá, gente? Então, assim, eu vou finalizar a live aqui. Quero agradecer a presença de vocês no Instagram, agradecer a sua presença, você que esteve aqui no Facebook, você que vai assistir no YouTube, compartilhe essa live, tá bom? Com outras pessoas, convide outras pessoas para estarem aqui, mas principalmente tome a decisão de ter um 2021 cheio de saúde e participe da nossa comunidade SOS 12, tá bom? Quem tiver dúvida, é só mandar uma mensagem pra gente, 22999 583839, tá bom? Ou podem escrever aqui na página também. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau. E a gente se encontra. Beijinho.